Boa noite, Ricardo Jorge Pinto, comentador do painel do Jornal 2. Será que os americanos percebem o que está a acontecer com Trump? Ou a sociedade, que é algo fechada, vai fechando em si as notícias e não tem ideia do que está a acontecer à escala global com a mudança de um presidente? Talvez não tenha noção daquilo que é a reação muito intempestiva e muito agressiva contra Trump que está a acontecer em alguns pontos do mundo. Agora, tem noção, até porque os médias têm transmitido, daquilo que são reações também igualmente muito assertivas contra Trump dentro do seu território. Como tem também noção daquilo que é a impopularidade de algumas medidas fora dos Estados Unidos. Embora dentro dos Estados Unidos, é preciso aqui recordar, Trump está essencialmente a cumprir as promessas eleitorais que fez. E foi por isso que ele chegou à Casa Branca. E, portanto, é natural que, relativamente ao eleitorado que o escolheu, ele esteja neste momento a ser agraciado com aquilo que é a simpatia relativamente a medidas que, por exemplo, no México ou na Europa, estão a ser recebidas com alguma estupefacção. Olhamos para Trump, para as medidas que propôs durante a campanha eleitoral e dizemos que há aqui um grande voto de protesto. Será isso? As pessoas votaram em Trump não acreditando que ele ia fazer este caminho? Será esta tese verdadeira nesta altura? Não, eu acho que não. Acho que sabiam que ele ia fazer isto, queriam que ele fizesse isto. Porque aquilo que ele está a fazer, nomeadamente num setor mais delicado que é o setor da economia, é aquilo que está a beneficiar, ou pelo menos hipoteticamente as pessoas consideram que assim será, os interesses dos americanos. Portanto, por exemplo, temos um eleitorado enganado aqui. As pessoas votaram nisto porque querem isto. De todo. Veja-se a questão do muro que ele andou a prometer desde o início da campanha eleitoral, que protegesse os postos de trabalho americanos relativamente àquilo que era a diária entrada através do México de muitos trabalhadores. E isso, o tal eleitorado conservador, sobretudo daquele Bible Belt mais radical, que achava exatamente que os seus postos de trabalho estavam a ser denegridos, explorados por mão de obra muito mais barata e que agora começa a ser protegido por Donald Trump, é alguma coisa que, evidentemente, as pessoas provavelmente estarão neste momento a agradecer. Temos um grande conflito entre Trump e alguns meios de comunicação social. É benéfico? Os americanos têm simpatia pelos meios tradicionais ou podem render-se aqui a uma ordem à dimensão do Twitter? Mais uma vez, eu acho que temos o tal eleitorado que não votou em Trump e que discorda radicalmente deste tipo de atitude, nomeadamente numa ameaça clara àquilo que são as liberdades de expressão e o direito a estar bem informado, e temos depois aquele eleitorado que considera que, na verdade, os média nunca criaram uma verdadeira imagem daquilo que estava a acontecer. E que, se calhar, tal realidade que... Exatamente. E agora, provavelmente, consideram que quando Trump diz vocês, jornalistas, são as pessoas mais perigosas à face do planeta, ele está a repetir muito daquilo que, por exemplo, nós lemos diariamente nas redes sociais, nos comentários às notícias que vão aparecendo nesses mesmos médias. Como é que nós, jornalistas, ou eles, jornalistas nos Estados Unidos, resistem a tudo isto? Têm uma atitude hostil? Procuram fazer um jornalismo mais puro, mais ligado à realidade? Vamos ver, essa é a grande incógnita e temos assistido a um pouco de tudo. Temos assistido a jornalistas que de forma muito veemente insistem a pôr as perguntas, mesmo com o protesto do presidente americano, e temos os média que de forma um pouco mais neutral procuram desmontar aquilo que está a acontecer, não tomando partido e nem sequer afrontando diretamente o presidente dos Estados Unidos. Até porque em algumas matérias, é verdade seja dita, e a propósito ainda das promessas, Donald Trump pode não estar a ser completamente coerente. Veja-se na política internacional. Ainda esta semana, Donald Trump avisou o primeiro-ministro israelita Netanyahu para não fazer construções fora do seu território, o que Obama pedia. Há 2 semanas já tinha dito que sim. Exatamente. Já avisou a Rússia para sair da Crimeia, uma estratégia de Obama que ele tinha criticado e que agora está a repetir. E também relativamente ao Irão, já veio repetir as mesmas ameaças de sanções. Estará a render-se à Realpolitik? Eu acho que sim. Ou seja, em alguns aspectos, que não são os tais aspectos que são cruciais para a popularidade junto do eleitorado que o escolheu exatamente por ele ser antissistema, ele está a perceber que não pode entrar de forma muito direta em territórios que são provavelmente muito pantanosos para as suas aspirações. Agora, não sabemos até que ponto estas medidas vão ser mantidas e se ele não tomará daqui a mais algum tempo, igualmente, posições radicais em termos de política internacional. Olhando para a estratégia de Trump, que foi o contrário de tudo aquilo que nós podíamos imaginar durante a campanha, ele não estará a fazer tudo isto para criar
este alarido e para se tornar efetivamente o centro do mundo, o centro das atenções do mundo, mesmo que nos pareça pelos piores motivos, ele fez isso durante a campanha. É verdade, e ele gosta de popularidade, já gostava quando era protagonista de um programa televisivo, media sempre os graus de audiências do seu programa, e por isso é que agora critica Schwarzenegger, que o está a substituir no Aprendiz, e gosta da popularidade, e por isso é que ele foi muito sensível quando lhe disseram que se calhar a sua cerimónia de tomada de posse não tinha sido tão vista como a de Obama. Foi nisso que ele centrou as suas atenções, porque ele gosta dessa popularidade e gosta de ser aplaudido. Até que ponto muitas das políticas serão exatamente para receber esse aplauso, nomeadamente o tal eleitorado que gosta das suas declarações um pouco mais bombásticas? Isso é aquilo que também estará agora por ver. Sendo certo que até agora, na verdade, as medidas que ele tomou, nas tais 100 horas que pareciam 100 dias, foram exatamente no sentido de cumprir algumas dessas promessas eleitorais, que eram exatamente aquelas que causavam mais alarido no eleitorado que o criticava. Olhando para a nossa Europa e para os desafios que ela tem pela frente, França, com Marine Le Pen, a aproximar-se curiosamente de Donald Trump, podemos ter um fenómeno idêntico em França. As pessoas querem medidas mais radicais e poderão acreditar que Le Pen, por exemplo, as vai implementar como promete na campanha? Eventualmente. Há aqui um risco grande para esse género de populismo na Europa. É se por acaso alguma desta receita económica funciona nos Estados Unidos. Imaginemos que daqui a 1 ano, 2 anos, os postos de trabalho nos Estados Unidos na verdade cresceram, as empresas estão a investir mais, por causa do investimento público nas infraestruturas há um aumento de produto interno bruto nos Estados Unidos, e as pessoas começam a olhar com alguma inveja para o sucesso económico americano e a perceber que esse sucesso... mais fronteiras, se calhar, começam a defender mais fronteiras, mais protecionismo, a se calhar começar a ter as mesmas atitudes relativamente aos migrantes que Donald Trump está a ter. E aí temos um risco muito grande, porque associado a esse sucesso económico está toda esta política xenófoba, muito protecionista, nacionalista, que nós, que acreditamos nas democracias mais liberais e abertas, tanto criticamos. E está aqui o Brexit também, é mais uma peça a encaixar nisto. Claro. Veja-se a maneira como, neste caso. Veja-se a forma como a Theresa May foi aos Estados Unidos, repito, isto é, quase que numa atitude de subserviência, a primeira a querer ir, e a maneira como ela foi cuidadosa na forma como se referia a algumas das políticas americanas, porque ela sabe que no momento em que sair da Europa, os Estados Unidos são claramente o seu principal aliado, até porque ela tem depois ali problemas complicados para resolver nas suas próprias fronteiras. O que é que acontecerá à fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda? Essa é uma questão que ela ainda tem por resolver e sabe que aí o seu posicionamento relativamente aos Estados Unidos pode ser crucial em criar um eixo que de alguma maneira, até do ponto de vista comercial, possa favorecer aquilo que pode ficar desfavorecido se Bruxelas bater o pé a Londres. Muitas perguntas. Obrigado, Ricardo, por teres vindo a esta página 2, na edição de sábado do Jornal 2.